Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. E hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia, né? A Palavra de Deus, um tema maravilhoso e abençoadíssimo. E este tema aí ele está baseado lá na lição 8 da CPAD. O título é Comprometidos com a Palavra de Deus. Vamos começar então, vendo que o nosso textuário está em Lucas 11, verso 28, diz aí: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Temos a nossa verdade prática que diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 19 e 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 ao 21. A nossa introdução nos dirá: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia e a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Amados, então tá aí. Mais um tema hoje, e esse não, eu não diria mais um tema, eu diria o tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? A importância que a palavra de Deus tem na nossa vida e como nós precisamos entender, né? Como nós precisamos parar realmente de uma vez por todas para entender qual deve ser o grau de importância dado à Bíblia Sagrada, dado por nós a palavra de Deus, e derrubar todos os tipos de empecilhos e quebrar todos os paradigmas que muitas vezes aí a gente tem diante de nós quando o assunto é o estudo genuíno da palavra de Deus. Já visto o fato de que nós ouvimos de muitas pessoas hoje, não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas que eu tenho acesso, né, me dizem que não são muito chegadas a ler. E eu fico pensando, meu Deus, se a pessoa não gosta de ler, não é muito chegada a ler, o que vai fazer com a Bíblia então? Sendo que o principal é, a princípio, mais que diga, tem que viver a Bíblia, guardar a Bíblia, mas para viver e guardar a Bíblia, nós precisamos primeiro ler a Bíblia. Tá? Esse é o ponto, ok? Esse é o ponto principal. E há duas formas de ler a Bíblia. Uma da maneira de ler a Bíblia, para quem sabe ler, para quem é alfabetizado, realmente pôr os olhos ali no texto e ler. E a segunda é que, não sendo alfabetizado, não tendo a oportunidade de ler a Bíblia, pelo menos ler com o coração. E que é isso? Guardar tudo o que houve. Então a gente precisa ter contato. Tá? Esse é o ponto principal. Então, a melhor maneira de buscar entender a Bíblia é nem sempre deixar com que as pessoas interpretem, nos dizem o que é ou nos passem, mas nós, ainda que ouvindo outras pessoas, ainda que tendo acesso aos conteúdos, precisamos também buscar a compreensão da Bíblia através do Espírito Santo de Deus. Orar a Deus para que Deus nos faça amar cada dia mais a palavra de Deus. Continuando, vamos lá. A autoridade da Bíblia. Sola Escritura. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã e é por meio dela que podemos reconhecer a Deus e entender a sua vontade. Isso aqui está muito claro, gente. Esse termo, né, a princípio sola escritura, é um termo ligado à reforma protestante, né? Quando a gente fala sobre a Bíblia vai falar aqui, a lição, melhor dizendo, vai falar sobre Wesley, vai falar sobre Lutero. Então a questão principal é entender isso aqui. O quê? Que lá, no período da Reforma Protestante, daí surgiu a chamada cinco sola. E uma dessas solas é a sola escritura, dando-nos a ideia, nos fazendo compreender que só a Bíblia, sim, a única regra de fé e prática, não há outro livro, não há nada de que tanja documento, nada no que tange documento que possa ter a mesma inspiração, um grau de inspiração da Bíblia Sagrada. Então, por mais que a gente leia, gente, muitos escritos, muitos documentos, quer que seja de cunho acadêmico, quer seja de cunho devocional, mas que tenham sido escritos por homens abençoados, cheios de Deus na vida, nenhum documento hoje, nada se assemelha, nada se equipara à Bíblia. Então, o único documento deixado por Deus para ser seguido realmente é a Bíblia Sagrada. Esse é o ponto. Mas que a gente busque, estude, realmente estude. Se você tiver tempo, oportunidade, invista nos seus estudos, estude a Bíblia, estude de maneira teológica, se for o caso, um seminário. Mas ainda assim, faça isso, né? Leia muitos livros também, se tiver esse alcance, mas leia tais materiais, se aproxime dos teólogos, dos autores, escritores, por assim dizer, mas tendo a certeza de que nenhum desses documentos se equipara à Bíblia. Então a Bíblia é a única regra, não há livro, não há escrito, como eu já disse aqui, de cunho acadêmico, cunho teológico, cunho devocional, nada se compara ou nada supera, nada é igual ou maior que a Bíblia Sagrada. Então esse é o ponto básico para se entender. Para nós
Lembrando que essa lição ela se baseia a princípio no pentecostalismo, então tudo que a gente vai ler aqui, ele puxa um pouco para esse lado pentecostal. É entender também que os pentecostais não têm outro documento, nada escrito que se assemelhe, que se compara, que se equipara à palavra de Deus, porque a gente passa a conhecer plenamente a vontade de Deus através da Bíblia. Tá? Então a gente passa a conhecer mais sobre Deus. Deus se revela ao homem na Bíblia e a vontade dele também na mesma é revelada para nós. A gente precisa entender isso aqui. Outro ponto, nossos fundamentos, e voltando ao pentecostalismo. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Então, para começar, gente, esses documentos que foram compilados, escritos aí, datados do primeiro século, do mesmo tempo da Bíblia ali, como é que faz com esses documentos? O que a gente faz? Eles também são inspirados? Tá, esses documentos chamados apócrifos, né, o deuterocanônico, esses documentos aí, eles são inspirados, eles são válidos, há bíblias que trazem ele, então é bom, eu preciso ter uma bíblia dessa em casa, realmente a vontade de Deus está ali também, nesses documentos apócrifos. Não. Nós entendemos que esses documentos que nós temos hoje como Bíblia são os únicos documentos realmente divinamente inspirados. Por quê? Se você pegar documentos apócrifos, por mais que você tenha temor a eles, por eles e tal, simpatize, vamos ver muita discrepância, muito erro, muita coisa que não condiz com o caráter, com a ação de Deus, com o trabalho e com o agir de Deus. Diferem até mesmo dos outros documentos. Então há uma divergência muito grande. E o Espírito Santo de Deus não há onde há confusão, não habita onde há confusão. Então, o ponto é entender que a Bíblia, como nós a temos hoje, Bíblia Sagrada, 66 livros, sim, esses 66 livros são todos eles a inerrante, infalível palavra de Deus, inspirada por Deus, e são esses livros que nós devemos observar. O que passou disso, o que foi escrito, ainda que tenha sido atribuído até mesmo a esses mesmos autores que estão aí, ou dos documentos que também tenham sido atribuídos a ele, não nos valerão de nada quando o assunto é inspiração, porque somente a Bíblia é a palavra de Deus. E nós entendemos que o pentecostalismo crê dessa forma também, clássico, que ao encerrar ali, junto à revelação canônica, ela se encerra com os apóstolos. Depois dos apóstolos, tudo que foi escrito depois dos apóstolos, até atribuído aos mesmos, posteriormente, nada disso tem o cunho de inspiração e de revelação de Deus. Nada, nenhum documento, nenhum. Esse é o ponto importante. Não necessitamos de nenhuma nova, ou de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, tudo que foi dito, não, o anjo desceu do céu e revelou, diz, escreve, põe aí, tu que vês, escreve. Não, nada disso. Tudo que deixou, tudo que passou lá, tudo que deixa de ser esses 66 livros que nós temos, a saber, a Bíblia como nós temos hoje, tá? Porque os demais ali, apócrifos, a gente não aceita e não se deve realmente aceitar, digo com toda certeza no mundo, nada disso, tá? Nada que é dito como revelação, mas tem algo tremendo, o anjo mandou escrever e disse que vai acontecer, essas coisas que a gente vê aí, nada disso, por mais extraordinário que seja, ou nada que as pessoas tentam mostrar de maneira pretensiosa que seja canônico, nada disso é válido, ok? Somente a Bíblia, a palavra de Deus, 66 livros, só e unicamente aí. Continuando, não somos deístas. Outro ponto que é importante, gente, o deísmo, vamos lá. Por que é importante falar sobre o deísmo? Porque o deísmo é uma doutrina que ela tem uma ideia interessante. Ela, a princípio, ela concorda com a existência de Deus, ela não é contrária à existência de Deus, mas ela diz que Deus criou todas as coisas, é como uma espécie de relógio. Deus fez o mundo e deixou correr. É como se Deus tivesse preparado um relógio, esse relógio é o mundo, a criação, tudo, e Deus deu corda e deixou fluir, trabalha, então Deus não intervém mais, não age mais, não interage mais, não há mais contato de Deus com as coisas criadas. Isso a gente sabe que é uma inverdade, tá? Por quê? Porque nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio de dons espirituais. É uma crença de cunho pentecostal. Há quem não creia, quem não pense assim, mas o assunto aqui, a revista é pentecostalismo. Então, as pessoas de cunho pentecostal, nós de cunho pentecostal, porque eu também sou pentecostal, cremos, pentecostal clássico, é claro, cremos que Deus ainda fala conosco através dos dons. Mas o que a gente não pode pensar, tá, que, entretanto, essa revelação, o fato de Deus falar conosco através dos dons, não quer dizer que o que Deus nos fala através dos dons tem o mesmo cunho, a mesma autoridade lá da Bíblia, tá? Isso aí é perigoso, porque a grande maioria das coisas que Deus fala conosco hoje, pelos dons espirituais, são praticamente de cunho particular. Se Deus fala com alguém no meio de um culto lá, amém. Ainda que Deus tome alguém em profecia, essa profecia ela não pode ser nada além ou aquém do que já foi revelado na Bíblia. A base para verificar se essa profecia é divina ou não, se essa palavra é de Deus ou não, se o Espírito que está falando ali é o Espírito Santo ou não, que há três Espíritos, o Espírito do homem, o Espírito de Deus e o Espírito do diabo,
Então a base ainda é a Bíblia. As profecias passadas nas igrejas hoje, ou na igreja, se você quiser falar do modo geral, precisam passar pelo crivo da palavra de Deus, elas precisam bater com o que está na Bíblia. Então, nada que Deus diga no que tange dom espiritual excede ou é superior, né, ao que Deus já revelou na sua palavra. Esse é o ponto. Deus não tem, então não existe uma revelação ainda que Deus, algo que Deus, o mundo é desconhecido. Que a igreja vai ser arrebatada, Deus já disse. Que Deus vai levar seu povo, Deus já disse. Todos os processos da tribulação, Deus já disse. Então, o que passa disso, o que excede isso, precisa, em primeiro lugar, passar pelo crivo da Bíblia. Se não bate com o que está na Bíblia, não é de Deus, não é divino. Esse é o ponto. Então nós não precisamos de um documento mais, escrever nada. Ninguém precisa mais de um anjo vir aqui escrever um novo evangelho, ou um homem com a mente tremenda escrever um novo escrito. Não, nada. É só a Bíblia. Deus se comunica conosco pela leitura da palavra. Então, você quer ver Deus falando contigo? Para de ficar caçando pregador, revelador. Revela identidade, revela não sei o que lá, revela digital, revela não sei o que lá, revela fio de cabelo na cabeça, onde você mora, endereço, CPF. Para com RG, número da carteira de trabalho, número da carteira de motorista. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. Já era para ter parado. Nada disso se assemelha. Quer ouvir Deus falar contigo? Leia a palavra de Deus. Deus fala contigo através da palavra. O problema é que a gente gosta de ficar caçando no final de culto, oração de pregador usado, as divinas revelações do Facebook, da internet, do YouTube. Infelizmente, né? Aquela turma que faz a revelação lá, ou que vai orando, né? Eu já vi uns camaradas. Então, a nova modinha agora é ficar orando e no YouTube, no Facebook e vice-versa, as plataformas de mídia social, e a pessoa fala, se tiver tantos likes, tantos curtidas, tantos não sei o que, aí o Deus vai falar, se não, tá esperando, solta o like aí. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então o ponto é, quer ver Deus falar? Leia a Bíblia, Deus vai falar contigo. Ainda que seja o que você não queria ouvir, porque Deus nem sempre fala o que eu quero ouvir, mas Deus sempre fala o que eu preciso ouvir, ainda que não seja o que você quer, mas é o que você precisa. Pelos dons espirituais, Deus fala também. Sonhos, Deus fala através de sonhos. Mas é preciso lembrar que ao longo da nossa vida, nem todos os sonhos que nós temos, nem todos os nossos sonhos são sonhos dados por Deus e sonhos espirituais, tá? Você precisa vigiar muito quanto a isso. E a Bíblia é muito enfática nisso. A Bíblia fala dos sonhos de José, tá? José narra os sonhos perante o pai, os irmãos, amém. Mas José contou todos os sonhos que ele teve a vida toda, ou foi só aqueles sonhos ali? Só aqueles. O sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho que ele teve na vida, Nabucodonosor nunca tinha sonhado nada e depois daquele nunca mais sonhou? Morreu sem sonhar? Não. Muitos sonhos antes, muitos sonhos depois, mas aquele ali era profético. Então a gente precisa entender uma coisa. Onde eu quero chegar com isso, você já entendeu. Está muito claro isso aqui onde eu quero chegar. Nem todos os sonhos são de cunho espiritual, são ligados a algo que Deus fez, está fazendo ou fará. E o que a gente precisa fazer, teve um sonho, está desconfiado se é Deus ou não sabe se é Deus ou não, ore. E Deus é quem vai dar a interpretação. Para de ficar ligando para todo mundo que você conhece, perguntando se tem dom de interpretação. Já visto o fato que esse dom não é bíblico, esse dom não está no Novo Testamento. Tá? Esse dom não é o dom para a igreja. Ah, mas José tinha dom de interpretar sonho, Daniel tinha dom de interpretar sonho. Não, a Bíblia não diz. Se ele tivesse dom, não tinha nem orado. Por que Daniel orou? Porque ele não tinha o dom de interpretar sonho. Por que José orou? Porque não tinha o dom de interpretar sonho. Se tivesse, não precisava nem orar. Era só o faraó contar, o outro contar e a pessoa falar, foi isso. Não. Precisaram orar primeiro, pedir direção, consagrar primeiro para Deus falar. Mostrando o quê? Porque quem interpreta sonho é Deus. E nós precisamos buscar Deus e parar de buscar as pessoas que a gente conhece. Amém? Fica ligado, porque muita gente às vezes se complica, casa que não era para casar, vive onde não era para viver, leva uma vida que não era para levar, porque sonhou um negócio e foi correr atrás de pessoas sem saber a vontade de Deus primeiro. Vamos lá então, visões, Deus dá visões, já falei sobre isso aqui. E até pelas coisas simples do dia a dia. Deus, o sol que se levanta todo dia e o sol se põe, Deus falando. Né? O sol ergue e vai, Deus falando. A lua aparece à noite, Deus falando. Estrela no céu, Deus falando. O mar com seu limite, vem aqui as ondas, é Deus falando. Um passarinho que voa para levar comida para os seus filhotes, volta e vem, é Deus falando. Então Deus fala de diversas formas, a gente precisa entender isso também. Situações do dia a dia, tá? Às vezes a gente está esperando um profeta revelar algo e Deus pode usar uma criança, um filho nosso para dizer, olha, não sei o que, não sei o que. E a gente não percebe, a gente só quer receber. A gente só acha que Deus só fala de maneira sobrenatural, quando Deus também fala de forma natural no dia a dia. 2 aí, zelo pela doutrina. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Outra coisa, gente, aqui está o uso da palavra doutrina. Então, doutrina quer dizer isso aqui, ó.
tanto ensino quanto instrução, porque ensino e instrução são sinônimos. Então a ideia que nós temos aqui, nós hoje, os pentecostais, também seguindo um chamado doutrina dos apóstolos. Mas com isso nós não queremos dizer que os apóstolos tenham criado para si uma doutrina. Os apóstolos nunca criaram, inventaram, elaboraram, prepararam uma doutrina, não. Doutrina dos apóstolos, nós chamamos aquilo que os apóstolos passaram a viver, haja visto o fato de terem antes recebido de Cristo. Então, eles viveram de uma forma, um modelo, um padrão que lhes fora dado anteriormente, outorgado por Cristo Jesus. Cristo veio, lhes ensinou, lhes preparou ao longo do seu ministério, e assim que foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio para fazer brotar, germinar no coração deles, e eles vivessem pondo em prática todo dia aquilo que eles receberam de Cristo. Então, os apóstolos põem em prática o que receberam de Cristo, as pessoas, os discípulos, viam que os apóstolos assim o faziam e imitavam. É o que Paulo disse: sede meus imitadores, o quanto eu, ou sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? A minha interpretação, Fernando Aquino, disso aí é: o que Paulo quis dizer? Enquanto eu estiver imitando Cristo, me imitem. Se um dia eu parar de imitar Cristo, por favor, não me imitem. Porque quando eu estou imitando Cristo, eu só faço coisa boa, do céu, de Cristo. Quando eu paro de imitar Cristo, eu só faço coisa ruim, coisa que não presta, coisa que não deve, coisa que não é pertinente a um servo do Senhor. Então, Paulo está dizendo o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo diz o quê? Gente, eu estou imitando Cristo. Parem de olhar para mim como se eu fosse alguma coisa. Tudo que vocês estão vendo de bom em mim simplesmente uma reprodução daquilo que eu tenho visto em Cristo. Eu estou simplesmente reverberando, simplesmente passando a vocês algo que eu já tenho recebido, absorvido de Cristo. Então Paulo não criei nada, Paulo simplesmente estou copiando Cristo, imitando Cristo, vivendo Cristo na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por favor, querem imitar? Imitem isso aqui, ó, o que eu faço pautado em Cristo. Mas se eu deixar um dia de imitar a Cristo, por favor, não me imitem. Então, que nós imitemos nas pessoas aquilo que elas fazem de bom. E o que elas fazem de bom? Imitar a Cristo. Esse é o ponto, tá? Então os apóstolos imitavam Cristo e os discípulos imitavam os apóstolos imitando Cristo. Esse é o ponto principal que nós vamos entender, que é a instrução ou a doutrina dos apóstolos. Continuando, conteúdo de fé. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito. Que propósito é esse? Interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são elaboradas e específicas, mais elaboradas e específicas. Gente, nós temos aí dois pontos: credo e confissão de fé. Todos os dois têm a princípio a mesma base, a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? E o seu conteúdo se baseia a princípio na Bíblia. O que é o ponto básico? O que é um credo? O credo é o seguinte: é todo um amplo estudo em base em uma espécie de conteúdo, nesse caso aqui a Bíblia. Foi feito todo um processo de estudo na Bíblia. Através desse estudo, a igreja passou a elaborar o seu credo. E o credo, ele diz respeito em tudo aquilo que nós cremos. O nome já diz credo, é tudo que a gente crê. Tudo que é a base da nossa crença, a nossa fé. E a confissão de fé é quando a gente confessa, a gente diz, a gente demonstra, a gente põe em prática tudo aquilo que a nossa fé nos manda pôr. Esse é o ponto. Credo é toda a série de conteúdo relacionado àquilo que nós cremos. E a nossa confissão de fé, a gente meio que sintetiza isso, reduz isso e a gente mostra na prática aquilo que nós vivemos. Mais que descreva isso, mas é a prática da nossa fé, é a nossa confissão de fé, nós assim colocamos. Continuando, nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Para começar, a confissão de fé pentecostal, a confissão de fé aqui nesse caso da Assembleia de Deus no Brasil. Esse é o ponto a se entender, tá? Quando você estiver lendo isso aí, explique bem claramente ao seu professor, seus alunos, ainda que você não seja assembleano, e muitas igrejas que não são da Assembleia, muitas denominações de cunho pentecostal se utilizam desse material, que eu já vi, já dei aula em muitas igrejas que não são Assembleia e utilizam também a revista da CPAD. Mas o ponto básico a entender que é o seguinte, é que a confissão de fé, a princípio da Assembleia de Deus, ela se baseia no fato de que ela é baseada na Bíblia. A confissão de fé pentecostal, ela é extraída da Bíblia. Não foi numa reunião de pentecostais que estavam pulando, sapateando no poder, e daí tiraram suas conclusões, sua visão, seu entendimento. Não. Pautados na Bíblia, criaram, elaboraram a chamada confissão de fé. Esse é o ponto básico a se entender aqui para esse subtópico, tá? Que ela não é algo da mente humana, não é algo da denominação, não é algo de Daniel Berg, Gunnar Wing e os criadores, por assim dizer, os mentores da Assembleia, não. Ou hoje o presidente da Convenção Geral, não. É algo bíblico, tá? Nasceu na Bíblia, é bíblico e glória a Deus por isso. Terceiro, cuidado quanto aos modismos. Outro ponto importante, vamos falar sobre modismo.
Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Então o que é modismo? Está muito claro, aquilo que tá circulando na moda hoje. E se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Vamos começar, a gente, falar um pouquinho sobre modismo. A gente tem que ficar muito atento. Muitas vezes acabam dizendo que o movimento pentecostal tem modinha, tem modismo, o neopentecostalismo ali. O neopentecostalismo a gente vê muitas vezes muitas coisas estranhas, muitas aberrações acontecem no meio do neopentecostalismo. Mas o ponto básico é entender uma coisa, gente. Nós vamos ficar atentos quanto ao modismo, à modinha. Aquilo que vem, parece que vai ser duradouro, parece que vai ficar, parece que vai ter uma base e acaba indo embora. É um vento de doutrina, é o que, como dizer, um vento sopra. E a pergunta é, de onde nascem as modinhas? Nem sempre a modinha nasce no seio da igreja mesmo, não. A gente tem que ficar muito atento com isso. Às vezes as modinhas são a igreja tentando imitar o mundo. Cuidado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existe uma emissora de TV, que eu não preciso falar o nome dela aqui, lixo. Só de eu falar lixo, você já sabe a emissora de TV que eu estou falando. Mas as novelas dessa emissora de TV têm uma grande audiência. Eu acredito que um pouco dessa audiência também são alguns crentes que acabam não vigiando e assistindo essas novelas. Mas o ponto aqui é entender uma coisa. A atriz lá dessa novela X, da emissora de TV lixo, que é uma porcaria, que é um detrito, essa emissora lá põe uma novela que está em evidência, em alta. A atriz fulana cria uma moda para aquele personagem lá, que é um personagem, algo fictício, e de repente, passa menos de 30 dias, a gente vai nas nossas igrejas, nas congregações, as irmãs da igreja X estão usando a modinha criada pela atriz fulana lá, o personagem que é adúltero, que é não sei o quê, que é promíscuo, e estão vestindo-se igual. Muitas vezes quer ser a cópia daquela atriz porque ela criou a modinha. Então está todo mundo na igreja usando. Isso também acontece com os homens, tá? Para que você não assista o vídeo, só fala de mulher. Não. Às vezes tem um camarada, um ator lá que é até indeciso quanto à sua opção sexual, não sabe nem o que vai ser, o que quer ser, e cria uma moda estranha, e a gente tem irmãos usando, e camarada pregando, vestindo igual aquele ator fulano, a modinha do momento, no tempo. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, né? As igrejas têm muitas modinhas, né? Um tipo de terno estranho, com um tipo de sapato tal, uma gravata de uma cor, um terno de outra, uma camisa de uma cor, parecendo cá entre nós, um palhaço dentro da igreja. Então a gente precisa entender que a modinha muitas vezes é o quê? Ela nasce no mundo, ela vem do mundo, e a igreja acaba aderindo a essas modinhas. Então, infelizmente, a gente precisa ficar muito atento quanto a isso e evitar a todo custo que isso chegue ao nosso meio. Tá? E chegando, a gente precisa trabalhar a fundo de extirpar e arrancar de uma vez por todas isso. Então, existem modinhas em diversas classes, como diz aqui, exemplo de vestimentas, né? Modinha no que tange vestuário, modinha no que tange música, porque às vezes cria-se um estilo de música que vai como segundo dizem eles, vai abalar o carnaval, vai ser a música, a marchinha, a música do carnaval. As pessoas muitas vezes na igreja pegam essa música e arrancam a letra e colocam lá uma letra gospel, uma letra evangélica, uma letra bíblica, por assim dizer, como falam eles lá, em cima de uma música. Ou seja, então o inimigo vem com algo ruim, uma espécie de pinico, e muitas vezes as pessoas arrancam aquelas fezes, aquele detrito que estava lá, e querem usar o mesmo pinico sujo que o inimigo usou dentro da igreja. Uma espécie de música mundana, coisas ruins. Então tudo isso, gente, são modinhas. E todo ano a gente percebe que tem uma, né? Todo ano tem, parece aquele cântico, aquela música que está estourando. Então nós estamos em 2021 hoje, não apareceu ainda a música gospel da moda do ano. 2020 tinha uma música aí que todo mundo cantava, todos os lugares que eu ia pregar, eventos, festividades, cantava essa música. Tal, que eu não preciso falar qual é aqui, que todo mundo já sabe, estourou em 2020, agora 2021 vai estourar outra, 2022 estoura outra, e até Cristo voltar, criando-se as chamadas moda. Todo ano tem uma música gospel que estoura a moda. O problema é que ano que vem não vai ser cantado esse ano mais, esse ano já não está cantando mais do ano passado, ou seja, é a gente imitando o mundo, infelizmente, com as modinhas que acontecem. Nesse caso aqui, da lição, é a modinha no que tange teologia. Então nós temos aí, como a revista usou de exemplo, né? Tal do Caicai, dente de ouro. Meu Deus, para que orar para ter dente de ouro? Meu Deus amado. Gente orar para emagrecer, e modinhas que se criam, a chamada teologia da prosperidade, que já começou um tempo e tem perdurado até hoje aí, infelizmente, né? Uma discrepância terrível, né? Algo errôneo, uma visão muito contrária do que é a palavra de Deus. E infelizmente o que a gente precisa entender é que cabe a nós, compete a nós extirparmos, arrancarmos de nosso meio de uma vez por toda essa modinha que acontece aí. Continuando, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, né? Apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa o quê? Está disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Paulo falando a Timóteo disse, né? Procura apresentar diante de Deus, aprovado,
de não ter que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Gente, isso aqui é importantíssimo. Em primeiro lugar, o que é apresentar aprovado? Aprovado primeiro por Deus. Essa aprovação ela deve ser primeiro divina. Deus é quem primeiro precisa aprovar o homem para que só então aconteça a chamada ou o chamado reconhecimento da igreja. Né? A igreja veja, é que a igreja veja realmente que Deus está usando e aprovando o ministério da vida da pessoa. O problema é que a gente muitas vezes começa num processo inverso. A gente às vezes quer primeiro o reconhecimento da igreja para só então ver se Deus está aprovando ou não. Ou achando que se a igreja está gostando, Deus está aprovando. Nem sempre aquilo que as pessoas estão aplaudindo, ovacionando, ligando, marcando agendas, preparando hotéis, aquela coisa toda, viajando o mundo aí, convidando, chama fulano que fulano arrebenta, nem sempre quer dizer que Deus está aprovando isso não. A prova disso está aí, claro, na internet. Hoje, se você digitar, claro que não estou pedindo para você fazer isso, mas se você escrever escândalo gospel, gente, você vai ter que precisar no mínimo de uns 40 dias sem sair de casa só para assistir tantos vídeos, tanta coisa, pastores tal, igreja não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas primeiro querem o reconhecimento dos homens, humanos, da igreja, para só então ver ou não se Deus está aprovando. E mesmo que Deus não aprove, só da igreja, só dos homens reconhecerem, só de garantir, granjear uma agenda cheia, uma oferta gorda, já está bom. Sendo que a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Só mais uma vez, a Deus e não os homens. Se Deus está aprovando, a aprovação dos homens é só uma consequência, tá? Esse é o ponto a se entender. Continuando aqui, como obreiro que não tem que se vergonhar. Isso é importante, gente. Como obreiro. O termo obreiro, tanto em grego, que é a palavra, está vendo aqui, ó, ergates, é a palavra grega para obreiro, quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. Então não dá para descrever o que quer dizer obreiro, é muita coisa. Aquele que obra, aquele que trabalha, aquele que faz, aquele que põe a mão. Então a ideia principal é que a palavra obreiro aponta para trabalho, quem trabalha. E quando você vai ver o significado do Novo Testamento, há muitos, né? Uma gama de significado do Novo Testamento. O termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Então, quando o assunto é aqui nós, na igreja, denominações, nós chamamos de maneira prática obreiros todos aqueles que estão ligados a um cargo, todo aquele que trabalha de maneira direta na igreja, todo aquele que se apresenta para trabalhar na igreja, ele recebe essa expressão aí, obreiro. Mas Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, aquele que não tem nada de que se vergonhar. Então, o grande obreiro é aquele que trabalha para Deus, para a glorificação do reino de Deus. Tudo que você faz e o seu alvo é a glorificação a Deus, que Deus seja glorificado, melhor dizendo, tudo que você faz e o alvo do que você faz é Deus ser glorificado, o nome do Senhor ser glorificado, amém, você é um bom obreiro. Então a gente tem que obrar bem, trabalhar e ter, claro, viver de uma maneira digna e não ter nada que nos venha desabonar depois, envergonhar, não só a nós, como também o nome lá do Senhor e a localidade, a igreja na localidade. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Ser obreiro digno, um digno obreiro, que não tem nada escondido, nada em oculto, sempre glorificando a Deus. E que maneja bem a palavra da verdade. O que seria manejar bem? O verbo grego para manejar bem tá vendo aqui? Ortotomeo. Ortotomeo, do grego, quer dizer o quê? Literalmente, cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. Então, além de ser um obreiro, trabalhar, pôr em prática, trabalhar, labutar na obra, também precisa manejar bem a Bíblia, a palavra da verdade, pregar a palavra do Senhor com sinceridade, retidão, integridade, e nunca visar indireta, mal a ninguém, subir no púlpito muitas vezes para lavar uma roupa suja, como a gente costuma falar, um termo muito usado aí, né? Muitas vezes para jogar indireta, piadinha, conversa fiada, brincadeira em excesso, porque para tudo há um limite, mas pregar a palavra genuína como ela deve ser, uma mensagem cristocêntrica voltada no reino, na glória, e que ao término dessa mensagem, ainda que hajam muitas almas, no final dá toda a glória e honra a Deus. Porque o Espírito Santo tem a convenção do pecado, da justiça e do juízo, e nunca querer receber a glória que é de Deus. Então, manejar bem é cortar reto, é fazer com que a palavra seja ministrada como ela deve ser ministrada, nunca tentando com isso trazer para nós nenhum tipo de glória. Ok? Concluindo aqui então, tá aí para a conclusão, preciso falar um negocinho interessante. Então, o ponto, o que gerou tudo isso aqui, eu acredito? O que gerou aí na vida e no coração desse homem de Deus, a saber, o pastor Ezequias Soares, é um homem abençoado, muito instruído por Deus. O que será que tenha levado ele a escrever sobre isso? Eu acredito, gente, que é realmente o fato de que muitas pessoas às vezes acabam taxando o pentecostalismo como pessoas que só vivem de ilusão, visões, sapateado, correria, bater cabeça. Mas infelizmente, gente, embora isso não seja uma verdade, o pentecostal é alguém cheio de Deus, pautado na palavra,
Mas o problema maior são os excessos, tá? Eu acredito que os excessos é que geram esse problema. A gente vê muitas igrejas hoje que não são registradas, cadastradas, as pessoas às vezes não sabem administrar um dízimo, uma oferta, muitas vezes na hora da palavra não prega, fica só aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não que seja errado, né? Dizer aleluia, glória a Deus, é bom glorificar o Senhor, mas sem sentido, leia um texto, some daquele texto, cria um pretexto em cima daquele texto, não fala nada que é para falar, não faz. Então esses excessos e essas muitas vezes má administrações é que geram todos esses problemas. Quem dera que todas as igrejas fossem bem embasadas, esses templos onde a gente estivesse nos templos pessoas instruídas para ensinar, mas há lugares que nem tem EBD, nem tem culto de ensino mais, acabou, tem pessoa que vive como quer, ensina o que quer, às vezes o líder lá levantado, o pastor consagrado para tomar conta, não tem instrução nenhuma. Não estou falando a questão ligada à questão secular, tá, que não estudou e ir para a escola. Estou dizendo assim, pelo menos de Bíblia, ele precisa pelo menos ter noção do que a Bíblia diz. E por causa desses tipos de coisas, se levantar a igreja, eu vou usar um termo aqui, me perdoa que eu vou falar, tá? Não estou generalizando, mas há lugares que a impressão que nós temos é que qualquer um pode pastorear uma igreja, qualquer um. Você saber se tem instrução ou não, se sabe falar ou não, se sabe fazer ou não. Você entendeu a diferença de unção para instrução, tá? Unção, quem tem unção, Deus levanta, Deus capacita, eu entendo. Mas tem pessoa que se usa dessa frase, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, para dizer o quê? Que ele está errado, está em adultério, está em pecado, está bagunçado, mas Deus colocou ele ali e Deus está usando. Então muita gente olha muito para as pessoas e esquece de olhar para Deus. Já porque se o pastor pode divorciar, então eu vou divorciar. Se o pastor pode ter outra mulher, eu vou ter outra mulher. Se o pastor pode ter... Não é por aí não. Se o pastor pular de baixo... Nunca vi ninguém dizer assim, se meu pastor pular de cima da ponte, eu vou pular também. E eu nunca vi dizer que se meu pastor der um tiro na cabeça, eu vou dar um tiro também. Nunca vi ninguém dizer isso, tá? Então a gente precisa ficar atento com isso aí, tá? Tá aí mais uma lição, mais uma aula. Espero aí ter te auxiliado, te ajudado. Se alguma coisa não foi legal, não ficou bem, sinta-se à vontade, meu contato tá aí. É só para entrar em contato.